Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume, enxugava os pés dele com os seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia tem 12 horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordar. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também, morramos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e de Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se estivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, também os que estavam com ele estremeceu interiormente e perguntou: Onde a colocastes? Respondeu: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse?
De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com as pedras. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes, e sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, ateado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminho. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, podemos nos sentar? Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a palavra de Deus neste tempo quaresmal vem para nós como consolo para o momento que estamos vivendo. A palavra é um convite a uma conversão verdadeira, a transformação do nosso coração, a transformação do nosso interior. Durante todo este período quaresmal, nós percebemos que este tempo se divide em alguns momentos. Primeiro, a palavra falava para nós sobre conversão. É necessário converter. Converter significa encontrar caminhos novos, buscar um caminho novo na nossa vida. O homem convertido não é aquele que viveu a vida inteira na perfeição. O homem convertido não é aquele que nunca teve erros, mas o homem convertido é aquele que, mediante aos erros e falhas da sua vida, soube voltar o seu coração para o Senhor e buscar o caminho com o nosso Senhor Jesus Cristo. Conversão significa sair da situação de pecado. Depois, era muitas vezes nos relembrado o nosso próprio batismo, quando nós víamos a samaritana na beira do poço, a quem Jesus dava água viva. Quando nós, semana passada, refletíamos sobre o cego de nascença, que tinha os olhos lavados para que pudesse enxergar, lembrava para nós as águas do nosso batismo. Nós precisamos vivenciar as águas do batismo, o nosso batismo, para que possamos seguir Jesus. E hoje, de modo especial, a liturgia ela vai no auge de toda a nossa caminhada, fala para nós sobre o voltar à vida. E voltar à vida, para voltarmos a viver com Cristo, nós temos que primeiro acreditar. A palavra dizia no finalzinho, quando Jesus dialogava com Marta e Maria, dizia: se creres, verás a glória de Deus. Deus coloca algo que é predicado à nossa vivência de cristãos. Nós temos que crer. Tudo que vivemos, temos que viver na ótica da fé. Tudo que passamos, temos que passar na ótica da fé. Como aqueles que creem, aqueles que acreditam que o Senhor virá em nosso auxílio, que o Senhor virá ao nosso encontro. O Evangelho de hoje, ele é dividido em 2 momentos. O primeiro deles fala para nós da fé e da força que existe em nosso Senhor Jesus Cristo. Acho muito interessante quando Jesus soube que Lázaro estava doente, que Lázaro já estava para morrer. Jesus tinha uma fé tão firme naquilo que ele iria realizar. Jesus tinha uma força tão grande interior que ele disse: essa doença não leva à morte. Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Lembra para nós aquilo que nós ouvíamos semana passada, quando os discípulos viram aquele homem cego e perguntaram: Senhor, por que ele está assim? Para que se manifeste a glória de Deus. E depois daquela mesma caminhada, eles começam a questionar: mas Senhor, o Senhor vai para Jerusalém? O Senhor vai voltar lá, eles queriam te matar. O Senhor não tem medo? Jesus
fala sobre a luz que ilumina. Quando Jesus fala do dia, da sua caminhada, Ele está falando da certeza que, independente da morte física, independente da perseguição dos judeus, independente daquilo que fosse acontecer, Ele tinha convicção que Deus, que seu Pai estaria com Ele. Jesus tenta transpassar para nós, Jesus tenta entregar para nós essa mesma convicção. E ele era tão firme naquilo que ele acreditava, que na hora que Tomé ouviu o discurso de Jesus, falou assim: então vamos lá morrer com ele também, vamos lá também dar a nossa vida, nos entregar. É isso que Jesus quer de nós, que nós tenhamos a coragem de dar a nossa vida, de nos entregar. A vida, ela é um dom precioso, mas ela só faz sentido quando ela é doada em favor do outro. Vida guardada não serve para nada. Vida que fica escondida e que não é entregue não serve para nada. Se você tem um fruto que é precioso, se você coloca na gaveta, ele vai apodrecer. Agora, se você tem a coragem de entregar este fruto, aí sim ele fará a alegria daqueles que estão conosco. A nossa vida é a mesma coisa. Se você esconde a sua vida, se você não entrega a sua vida, ela não serve para nada. Quantas pessoas que chegam no final da sua caminhada, lá para os seus 70, 80 anos, e questionam e falam assim: nossa, não fiz nada com a minha vida, não cuidei de ninguém, não amei ninguém, não ajudei ninguém. A nossa vida, ela deve ser entregue dia após dia. E um segundo momento do Evangelho de hoje é a postura das duas irmãs, de Marta e Maria, diante do sofrimento que elas viveram. A postura delas se assemelha muito às nossas posturas. Quem de nós não teria as mesmas atitudes daquelas irmãs? Quem de nós, diante do sofrimento, não se dobra e muitas vezes vai desanimando diante da caminhada? Primeiro, quando Jesus chega, as duas, primeiro Marta se aproxima dele e diz: se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não tinha morrido. E Maria age da mesma maneira: se meu irmão estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes diante do nosso sofrimento nós desanimamos? Quantas vezes diante das situações que nós passamos, a gente fala assim: cadê Deus? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Jesus não está olhando para a minha vida, para a minha casa, para a minha família? Será que Deus não está vendo que isso que nós estamos passando? E pelo contrário, o Senhor não se esquece de nós. O Senhor não se esquece daqueles que Ele ama. O choro de Jesus diante de Maria, Ele não chorou porque ele perdeu a esperança, Ele não chorou porque Ele estava sentindo algo mais, mas Ele chorava porque Ele partilhava dos mesmos sofrimentos daquela mulher. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração, que nenhum sofrimento que nós passamos, nós podemos passar sem que passe por Deus primeiro. Deus chora conosco as nossas lágrimas, Deus chora conosco as nossas dores, Deus chora conosco as situações que nós passamos. Acho bonito ontem, quando a gente acompanhava o Santo Padre na bênção, e aquela imagem do Cristo crucificado diante da chuva, e descia sobre o rosto do Cristo, e aquela água que descia sobre ele, muitas vezes parecia até que Jesus estava chorando sobre o seu povo, porque Jesus chora diante das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Às vezes a gente tem medo de chorar, né? A gente vai no velório, a gente fala para a pessoa assim: não chora não, tem que acreditar. Pelo contrário, nós temos que ter a capacidade de chorar diante de Jesus aquilo que nós vivemos, as nossas dores e sofrimentos, mas nós temos que ter a coragem também de entregar tudo isso aos pés do Senhor. Depois disso, Jesus foi até o túmulo novamente, e ali Jesus também chorou diante do túmulo, não porque ele desacreditasse, mas porque ele sabia tudo aquilo que Lázaro passou, e ele sabia tudo aquilo que Lázaro iria passar dali para frente, para continuar testemunhando a sua presença neste mundo. Jesus pediu que abrisse o túmulo. Abrir o túmulo significa entrar na situação de morte, entrar na situação que eles estavam vivendo, entrar na situação de sofrimento. Quantas vezes nós temos vergonha das nossas dores? Quantas vezes nós não queremos que Deus veja aquilo que nós estamos passando? Haja visto que a primeira frase de Marta foi: Jesus, Senhor, ele está morto há 4 dias, já está cheirando mal.
Às vezes, quando algo na nossa vida cheira mal, a gente tenta esconder, né? Quando algo na nossa vida não está bom, a gente tenta deixar de lado. A gente não quer que ninguém veja, a gente não quer que ninguém encontre os nossos pecados. Mas Jesus insiste. Eles abriram o túmulo e Jesus tirou da situação de morte. Jesus tirou da situação de sofrimento. Mas mesmo assim, muitas e muitas vezes, nós encontramos pessoas que tentam nos impedir de ser de Deus. Quando Lázaro levantou, ele estava amarrado. Jesus pediu desamarrar para que ele possa andar. Quais são as situações que tem nos amarrado? Situações que tem nos impedido, tem dificultado a nossa caminhada com Cristo. Dificuldade nossa é que muitas vezes nós achamos que toda dificuldade está no contexto. Porque eu estou vivendo essa situação, e essa situação é difícil, porque eu estou passando por aquele sofrimento, e Deus não olha o meu sofrimento. Agora a gente está vivendo essa situação do vírus, porque tem essa doença, porque tem aquela doença, porque eu tenho medo disso, porque eu tenho medo daquilo outro, porque isso não vai dar certo, porque ninguém me ajuda, porque minha família, isso e aquilo outro. É semelhante àquela história. Conta-se que certa vez havia um rato, e o rato estava sofrendo muito. E ele se encontrou na onde ele morava um grande mágico. E ele pediu que o mágico o transformasse num cachorro, porque o rato tinha muito medo do cachorro. Ele transformou ele num cachorro. Passada uma semana, o cachorro voltou e pediu que o mágico o transformasse numa onça, porque havia uma onça rondando a região e ele estava com medo de ser devorado pela onça. Aí o mágico foi lá e transformou o cachorro em uma onça. Passada uma semana, ele voltou lá para o mágico e pediu que ele o transformasse num caçador, porque ele havia descoberto que tinha um caçador que matou a onça, e ele estava com muito medo do caçador. Aí o mágico foi lá e o transformou novamente no rato. Confuso com aquilo, o rato perguntou: mas por que você me transformou de novo no rato? Ele falou assim: porque não adianta, eu posso transformar em qualquer coisa. O que tem que mudar é o que está dentro de você. Se você não deixar mudar o que está dentro de você, não importa qual seja a sua forma, você vai continuar vivendo no medo. A nossa vida é a mesma coisa. Se nós não deixarmos Jesus tirar as situações que estamos dentro de nós, se nós não deixarmos Jesus tirar da situação de morte que nós estamos vivendo, pode passar hoje essa situação, a gente pode superar o vírus que está rondando tanta gente, que nós vamos ter outra razão para ter medo. Que nós não tenhamos medo, meus irmãos, das situações dessa vida, que nós não tenhamos medo do sofrimento ou da dor, mas que possamos colocar a nossa confiança no Senhor. Quem sabe aquela frase que Tomé disse com tanto entusiasmo não seja a nossa frase neste final de Quaresma, na nossa caminhada de Semana Santa. Mesmo que haja dor, vamos nós também morrer com Cristo. Louvado seja nosso Senhor.